galera. Fala pra Mós, episódio número 6. Eu, Marcelo, aqui na mesa como host também a Júlia Lorenzoni, doutora Júlia com a gente aí. E o nosso convidado especial da noite, Guilherme Tizen, direto de Florianópolis. Uma estrela da ortodontia aqui com a gente. Prazerzão ter você comigo aqui. Nem e com tanto, a Júlia. nem tanto. O prazer é enorme, o prazer é enorme. Agora estrela nem tanto. O prazer é todo meu de estar aqui nesse lugar maravilhoso com vocês. Para esse bate-papo aí que sempre eu já acompanho, é sempre muito rico. Sobre odontologia, vida e tudo mais. É isso aí. Ô, Guilherme, o que eu queria te agradecer por aceitar o convite, por estar aqui com a gente, mas eu queria dar uma introdução aí, galera, que a gente vai falar hoje aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre orto convencional, sobre alinhadores invisíveis, fazer uma comparaçãozinha, falar de algumas polêmicas, mas eu gostaria que tu começasse falando da tua história. Conta um pouquinho quem é Guilherme Tizen, onde estudou, o que fez de especialização, o que fez de pós-mestrado, doutorado, pós-doutorado, que eu sei que tem bastante coisa aí na bagagem. Assim, a minha carreira acadêmica é vasta porque eu adoro estudar, eu adoro desafio, né? Então, eu fui formado em odontologia pela UFSC, né? Terminei lá no 2001 e logo depois engatei especialização mestrado. Depois disso, fiquei dando aula já, né? E mais alguns probleminhas familiares, minha mãe ficou doente e eu tive que ficar mais em casa, cuidando, ajudando, etc. Mas tive a oportunidade de coordenar uns cursos e sempre gostei de estudar. Quando tive a oportunidade de reengatar esses meus estudos, fui fazer doutorado, pós-doutorado, tive uma experiência fora do país também que foi muito rica. E continuo estudando até hoje, né? A gente sabe, não dá pra parar. Não tem como. Mas nesse meio tempo, a tua vida clínica sempre aconteceu ou tu teve um tempo que tu disse assim, não, a minha vida eu quero mais focar na parte acadêmica, ou tu nunca teve esse pensamento assim? Não, sempre foi bem atrelada. Eu acredito que um bom professor tem que ter vivência clínica, né? Todo mundo sabe disso. Eu acho que a gente precisa de pesquisador, mas precisa também de um professor clínico. Prático, né? A prática, né? Só que é difícil. A gente estava falando agora antes, um pouquinho de começar as gravações, como hoje o profissional tem que ser multitarefas, né? Ele tem que cuidar disso, disso e aquilo. E é difícil ter um professor que é um bom clínico, professor e palestrante. São 3 atividades distintas e é muito difícil ter isso ao mesmo tempo. Mas eu acho que para um professor transmitir conhecimento, é aquele cara que absorve de estudos, de livros, de revistas, e conseguir transmitir para o dia a dia clínico, ele precisa ser clínico essencialmente, né? Então eu sempre tive isso junto de mim, né? Então, como eu falei, né, fui fazer o pós-doutorado, fiz o Board Brasileiro de Ortodontia, que também é uma certificação super legal, que não é para tu te comparar aos outros, mas tu avaliar teus casos. Ver onde tu tá falhando mais, onde tu pode melhorar mais. Então é uma certificação super legal que tende lá fora a ter nas diversas especialidades odontológicas, médicas, que é como se fosse um ISO, uma qualificação de ética e de planejamento clínico. E como que funciona para quem tem interesse de participar disso ou fazer? Como faz uma prova? São provas teóricas e depois mostrando casos clínicos teus, de como esse paciente chegou, como ele foi planejado, como ele foi tratado e o resultado final. Então precisa separar um número X de casos na ortodontia, apresentar para uma banca avaliadora depois de ter passado por uma prova prática. Uma prova teórica. E daí depois vem essa parte prática, onde você mostra com seus casos clínicos pré-selecionados com critérios deles, com níveis de complexidade distintos, e geralmente complexidades altas, que tu tem capacidade para exercer, no caso, a ortodontia e ortopedia facial com maestria, né? Isso seria um filtro para todo mundo que faz ortodontia hoje, ou tu acha que não? Tu acha que não? O cara não tem o board e também não vai... Não, hoje em dia, menos de 1% dos ortodontistas do Brasil tem board. Todo mundo fala, quem tem board mesmo em Santa Catarina é X, é tal e tal. É pouquinha gente. Bem pouca gente. Porque lá fora é mais atuante esse conhecimento do board e essa busca pela essa certificação. Tu acha que os professores mais antigos, eles não têm esse, tu foi fazer especialização, eu lembro que na UFSC, meu primo Roberto Rocha, acho que ele né, lecionava muito na UFSC, e ele tem o board, ele falava que
era um filtro e que, pô, quer ser um bom, tu tem que chegar pra chegar um dia e fazer o board. E hoje a gente vê que não é bem assim, que não é, tem muitos bons ortodontistas e que Claro. excelentes ortodontistas que não seguem esse... Porque assim, ó, para tu fazer essa certificação, cada um desses casos clínicos, tu tem que meio que escrever um artigo. Entendi. Então, a gente tava falando um pouco antes do podcast, né, que eu tive o prazer de fazer participar do primeiro artigo junto com o Marcelo. Meu primeiro artigo científico foi eu, Guilherme, Andresa, tudo foi meu primeiro artigo científico. Show. E qual que é a riqueza de a gente ter atrelado a ciência com a prática clínica? Né? Por que é legal o dentista saber um pouquinho de ciência? Ter feito um artigo científico, ter transformado o seu TCC. Porque ao se atualizar lendo revistas, a gente não só lê a conclusão do artigo, ao escrever o artigo, a gente consegue entender, realizando aquele trabalho, das entrelinhas. O que eu posso ler na metodologia que já me dá mais riqueza de detalhes para eu aplicar no meu dia a dia clínico. Então, saber ler um bom artigo te traz muito conhecimento. Eu, por exemplo, escolhi um lugar para fazer o meu doutorado, não é bem certo, né? Um dentista que gosta de estatística não é bem certo. Não. E eu escolhi Eu escolhi, só um adendo, eu escolhi odontologia porque não tinha matemática. Cheguei lá na faculdade, eu me ferrei porque tinha muita estatística. Então, já começa por aí. E eu tava começando a ler artigos, eu não tava conseguindo entender a estatística. Daí eu fui atrás de um lugar que era bom pra caramba em estatística. E daí fui lá fazer o doutorado ali por causa disso. Porque me encheu os olhos de eu entender de novo os artigos. E isso acho que, né, dando mérito a quem publica, é geralmente um profissional que está acostumado a ler, extrai ao máximo e extrai as informações dos artigos científicos sem tanto viés. Porque às vezes a gente sabe que a gente pode interpretar aqueles resultados puxando para o lado A ou puxando para o lado B. Sim. Então, se a gente entende a estatística, se a gente entende, não precisa entender a estatística, mas se a gente entende e lê o artigo, a gente consegue extrair mais coisas, mais informações mais cruas. E a gente tira a nossa própria conclusão, tira a nossa própria... faz a nossa própria análise do artigo. Então é super legal. Parabéns aí para ti que continua nessa jornada, né, Marcelo? Que não é fácil. Não é fácil. Mais uma vez, é o trabalho do profissional multitarefas, né? Não é fácil. Mas voltando aqui, assim, então eu tive toda essa minha bagagem acadêmica. E hoje em dia a gente não vê tanto isso, né? Não. A gente vê, claro, é difícil? É trabalhoso? Hoje em dia eu acho que a sociedade, os profissionais querem um resultado mais rápido. É que a gente tá vivendo no mundo express, né, Guilherme, eu acho. Tá todo mundo saindo da faculdade já querendo ser referência, já querendo... Né? Exatamente. O pessoal, ele não quer viver o processo da profissão, da escalada. Todo mundo já quer chegar no topo da montanha. E se esquece que para chegar no topo a gente tem um caminho a percorrer ali, tanto profissional, principalmente de estudo, de aperfeiçoamento, e a galera tá se esquecendo disso. Então, eu acho que isso é muito importante a gente frisar bem, que tem todo um processo para a gente poder chegar lá no topo, ser uma referência, se tornar um profissional de qualidade, que faça tratamentos com excelência, que proporcione a excelência para os nossos pacientes, nossos clientes, que é isso que a gente busca sempre, né? Mas é muita informação, né? É muita informação. Muita informação. Para um acadêmico que está saindo da faculdade com 20 anos, é muita informação. É o cara que tá no Instagram que faz os casos X e ele acha que é o certo. É o professor que tá ali não sei quantos anos que falou que é isso. É o outro que tá dizendo, não, segue assim que é muito mais fácil e tu vai ganhar dinheiro. E o sonho da pessoa não é esse, é outro, mas ele tá com medo porque os outros fazem assim, assado. Então acho que é muita informação, né? E a pessoa fica assim, porra, beleza, e aí? E é mais sedutor trilhar, quem sabe, um caminho mais fácil. Mais fácil. Encurtar, né? Encurtar. Vou encurtar. Mas nem sempre é o caminho que vai te dar uma carreira com base. A gente tava solidez, né? Que a gente estava conversando ainda há pouco. Que não vai se manter muito tempo naquele... É fácil ter um crescimento meteórico, mas se manter lá é mais difícil, né? E então, talvez a hora que cai... É porque o que acontece? O que eu acho? Como todo mundo quer um caminho curto, chegar lá muito rápido, não faz todo esse processo de estudar, de se dedicar. Chega muito rápido por algum motivo. Marketing, enfim, exatamente. É bom de comunicação. E daí o que acontece? Como chegou lá no topo, tu não percorreu o teu caminho fazendo aquilo. Então tu chega lá no topo e tu não faz nada daquilo.
que é necessário para te manter lá, porque tu não tens o hábito de estudar, tu não tens o hábito de te aperfeiçoar, de fazer cursos, de fazer uma mentoria com um profissional, não de posicionamento e marketing, mas um profissional da área que tu quer te especializar. Então é isso que eu vejo, as pessoas hoje elas estão muito mais focadas no marketing, no posicionamento e estão esquecendo do profissional que senta no mocho para lidar com pessoas. Não que o posicionamento não seja importante. Porque hoje em dia... Se tu não fizer, eles passam por... todo mundo passa por Só que as pessoas estão esquecendo de ser antes de parecer. Elas querem primeiro parecer, para depois ser. Eu, por exemplo, assim, eu vou citar o meu exemplo, né? Quando eu voltei lá do pós-doutorado, eu comecei a fazer marketing digital numa época que ninguém fazia. Eu criei minha conta de Instagram que eu não tinha. Isso em 2016. E daí já estava no Facebook, enfim, mas de uma maneira muito incipiente, diria assim. E daí muita gente chacoteou na época, marketing na área da saúde era muito atípico. Não, sim. 2016 não tinha ninguém, eu acho. Mas eu pensei assim, se eu que tenho um currículo de excelência, melhor aqui em Florianópolis, teoricamente, não vou mostrar para o meu cliente, para o meu paciente, que eu existo. Daqui a pouco chega alguém com um bom marketing, sem tanta formação, e vai aparecer e varrer. Então eu comecei a mostrar, eu sou o Guilherme, eu faço ortodontia, beleza. E daí ainda havia um nicho de mercado que pouca gente usava, que eram os alinhadores ortodônticos transparentes. Então eu comecei a me diferenciar no mercado mostrando aquilo. Não que eu acho que o aparelho é melhor ou pior, os dois podem chegar no mesmo resultado. Mas claro, o alinhador ortodôntico transparente, ele vai de encontro aos anseios atuais do paciente, que é mais estética, higiene, conforto, individualização, né? Então isso tudo, consultas mais rápidas, então tudo isso vai ao encontro daquilo que a população gosta, né? Mesmo ortodontistas eu vejo que são reticentes, que não usam alinhadores, quando vão tratar os seus casos, põem um alinhador. Então, poxa, né? Eu tenho alguns amigos mais ortodoxos que fazem isso. É uma incongruência, mas existe. De qualquer maneira, quando eu voltei, eu entrei nesse meio. Porque hoje um profissional, sim, ele precisa ser multitarefas. Ele precisa saber, né? Um profissional que às vezes se destaca. Eu não gosto do termo sucesso, porque parece que o sucesso, tu chegou numa posição que tu não precisa mais se preocupar. Não existe, né? Mas você perguntou, Guilherme, tu aí, cara, eu me coço o dia inteiro. Eu me preocupo. Não, a gente está num mercado tão competitivo que se a gente achar que parou, a gente morre, a gente é atropelado. Essa era uma das perguntas que eu ia te fazer. Eu sei que vocês estão com um novo empreendimento agora. E eu queria perguntar o que te fez se destacar em Florianópolis? Porque Florianópolis é um grande centro, tem vários profissionais trabalhando com Invisalign, querendo ou não, tu já é uma referência lá. Para fazer esse tipo de tratamento. O que diferencia vocês? O que tu acha que fez com que vocês se diferenciassem no mercado lá para vocês serem referência hoje? Trabalho do... ou o estalo que deu em ti de dizer assim, não, agora eu vou crescer mais, vou... não parar nunca, né? Não parar nunca, cara. Entendeu? Porque tem isso também, né? A gente às vezes, tô bem, né? Aí tu vai lá e quer se incomodar mais. Mas é isso aí. É isso aí. A gente não pode parar nunca. E eu adoro o desafio. Eu adoro sair da minha zona de conforto. Eu penso assim, eu posso render mais, por que eu não faço? Eu tenho medo de chegar daqui a pouco e falar, putz, se eu tivesse feito. Então hoje, tenho uma ajuda de uma equipe fantástica. A minha esposa, meu Deus do céu, é uma leoa lá no consultório comigo. E ela me ajuda a conseguir gerir uma clínica num porte um pouco mais robusto. Que não é fácil, né? Por quê? Porque a gente, como dentista, é acostumado a ser técnico. E a gente precisa de um suporte operacional. Porque é isso que eu ia falar. O dentista hoje precisa se posicionar, precisa entrar no marketing, ele precisa ser bom tecnicamente, ele precisa saber gerir pessoas ao redor dele, ele precisa se atualizar constantemente. Então, é um trabalho que demanda bastante esforço para ele se destacar numa área ou num mercado tão competitivo. Não é só Florianópolis, é qualquer cidade hoje do país, né? O Brasil tem o maior número de dentistas do mundo. Então a gente tem um mercado saturado que, claro, nos faz também querer ir mais longe, querer não se acomodar. Quando agora o Federer se aposentou, o Nadal agradecendo e eles se agradecendo mutuamente, porque sem competição também faz com que a gente se torne profissionais ou pessoas mais medíocres, pode ser?
termo, mais acomodadas. Medíocre pode ser um pouco pejorativo. Não, eu não acredito que medíocre seja. Eu acho que a gente deixou esse termo um pouco pejorativo, medíocre. É que soa como se fosse inferior. Mas não é, o medíocre é uma pessoa que é mediana. Entendeu? Não, mas ele disse que o mercado, e se não tiver a competição da maneira que não, tu claro. se mantém ali, né? Na mediocridade. Não que é normal. Não que tu não que tu seja ruim. Não, isso, não. Um mau profissional, enfim. Não. É mais tu dizer assim, não, Acomoda, beleza, tô cara. bem, cara. O que eu vou me incomodar? Que eu vou me fazer, puxar mais? Exatamente. Então, acho que assim, destaque pode ser, mas o destaque acontece por um esforço constante e contínuo, né? Contínuo, constante. É isso que faz com que a gente continue sempre a se atualizar, a estudar, a querer aprender. Dar aula nos ensina muito. Cada vez que a gente atualiza, revisa uma aula, a gente aprende. Então, aquele máximo de a gente divide para multiplicar, né? O professor, quando ele estuda, ele captura 100% de informações durante um mês que ele prepara uma aula. Daquela informação ele consegue passar 30%, alguns estudos mostram. E aquilo, o aluno absorve mais 30% do que foi passado. Então, existe uma perda muito grande. Não é à toa que existem hoje as mentorias, onde você põe o assunto e o aluno vai atrás da informação, né? Um estudo ativo. Porque a gente aprende mais. Só que o nosso conhecimento também, hoje, com a facilidade de internet, parece que a gente quer receber tudo mastigadinho, e não é. Quanto mais a gente tiver uma formação calcada em base, em ciência, mais forte é a nossa prática clínica. Só que é isso que a gente vê muitas vezes, o novo dentista querendo ser um dentista de sucesso num curto intervalo de tempo. E isso, claro, é natural porque a sociedade inteira está imediatista. Mas pode ser frustrante para ele quando ele não alcança aquilo que o colega posta, que pode ser fake news. Sim, Muitas sim. vezes é. Muitas vezes é. Quando algum aluno já me perguntou, Guilherme, olha, o que eu acho disso, aquilo, eu falo, sempre procura primeiro a base, sempre procura primeiro uma formação técnica. Depois, quando tiveres uma maior formação, vai atrás de uma melhor agência de marketing, de um posicionamento. Por quê? Porque eu já tive também alunos que eles pegaram muitos pacientes no começo e não sabiam tratar e se frustraram com a profissão. Isso é ruim para eles, né? Isso é ruim porque a nossa profissão é maravilhosa. A gente lida com confiança, com autoestima, com sorriso, com saúde. Transformação. E isso é muito legal. Ver essa transformação no rosto, traduzida em felicidade para os nossos pacientes. Só que a odontologia também tem que cuidar para não ser só cosmetologia, e sim uma odontologia de base. A gente estava falando sobre aparelho fixo, alinhador, né? Toda essa tecnologia que vem surgindo, mas a gente não pode esquecer que ambos são ferramentas para mover o dente, porque a biologia de movimentação, de diagnóstico, esse não muda e nunca vai mudar. Daqui a pouco podem surgir outros aparelhos e vão surgir mais modernos, mais eficazes, vão surgir. Mas se a gente tiver a base, a gente não se abala, a gente absorve essas novas tecnologias, tem que estar atento e se atualizando sempre, né? Eu estava numa geração que para mim não foi tão difícil abraçar o digital. Mas eu penso de um profissional aí de 60, 70 anos, surgiu o digital, eu não tenho nem e-mail, é mais difícil. Não que eu fosse um hacker, eu não era. Eu tenho dificuldades, acreditem ou não, do digital. Mas eu vi aquilo como uma oportunidade para eu, mais uma vez, desafiar meu cérebro. Um tempo atrás eu migrei do Mac, pro Mac. Eu migrei do Windows pro Mac. E daí eu falei, cara, eu vou apanhar do Mac no começo. Só que eu pensei, se eu não forçar minha cabeça, lá em 2013, 14, eu vou forçar minha cabeça. E é por isso que eu gosto de desafio, né? Eu desafiei, por exemplo, meus temas de eleição, classe 3. É um pepino na ortodontia tratar classe 3. Porque o paciente cresce mais do que o normal, ele cresce ainda assimétrico. Daí eu falei, cara, eu adoro o desafio. Daí, de repente, não, eu vou me desafiar agora no doutorado com as assimetrias. É um pepino tratar assimetria. E daí, de repente, alinhador. Cara, eu tenho uma formação ortodôntica muito tradicional, que dobrava todos os fios na mão, era muito tradicional.
E daí eu falei, vou me desafiar. Por quê? Porque eu não consigo ficar parado. E eu vi que era uma tendência irreversível de mercado. Né? Alinhadores ortodônticos transparentes hoje é o creme de la creme, é o topo da ortodontia digital. Por quê? Porque ele vem de um crescente, de uma melhora de diagnóstico digital 3D, de tratamentos digitais 3D, que surgiram os alinhadores ortodônticos transparentes. Daqui a pouco pode mudar outra coisa, mas a base da ortodontia de diagnóstico e planejamento não mudou. Não mudou. O planejamento digital, esse não vai mais embora. Esse ficou para sempre. Só que daqui a pouco podem ser magnetos que movimentam os dentes, podem ser ondas sonoras, mas o planejamento digital, acredito que esse vai ficar. Então esse é o bacana hoje em dia, que tu individualiza, tu consegue enxergar detalhes que antigamente tu não enxergava, linkar estruturas ósseas, radiculares, coronárias, gengivais, tudo em 3D, para o benefício do paciente, melhor previsibilidade dos casos. É mágico? Não. Por quê? Porque toda aquela base precisa ser bem feita. É importante salientar bem que precisa ter a base bem formada, né? Na ortodontia convencional para poder migrar para alinhadores e não achar que saiu da faculdade e vai conseguir já colocar alinhador sem ter uma base bem sólida na ortodontia, né? Na endodontia é igual, porque se você não tiver a microbiologia aqui, se não tiver anatomia radicular aqui, a gente não tem sucesso, mesmo com limas mais tecnológicas, mesmo com tomografias mapeando não todos os canais radiculares. Não tem tecnologia que faz milagre, né? E na cirurgia, a mesma coisa. Não tem como. Não tem como. Não tem como, esquece. E não adianta tu ter o melhor scanner, o melhor alinhador, se tu não souber a base. Tá? Então, se a gente parar para pensar, o bom ortodontista com alinhador era o bom ortodontista, e pode ser agora um novo ortodontista numa nova geração, ele tem que ser um bom ortodontista. Um bom profissional, que hoje usa as ferramentas tecnológicas para enxergar mais longe. Para ter mais previsibilidade dos casos. E o alinhador para os não ortodontistas, para o clínico, utilizar ele como uma ferramenta no consultório. Eu acho que assim, ele pode ser viável para pequenos movimentos, desde que tenha principalmente no início, uma assessoria de um ortodontista. Por quê? Porque ele parece ser fácil, mas ele não é, né? Tipo eu acreditar que hoje eu consigo fazer desgaste, fazer boas facetas de porcelana, de resina. Tem sempre a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde. É que o que as pessoas têm a noção, eu acredito, né, que seja isso. Eles não fazem nada, eles só botam ali no software, o software manda tudo pronto pra eles. Eu acho que é isso que a galera... Mas tu acha que as empresas já não, parece que não fazem com que as pessoas pensam isso? Claro. Tá me vendendo não sonho. Óbvio, não é. As empresas sonho, já direcionam para isso. Não é só um sonho pro paciente, aqui a gente tem né? todos os técnicos, aquela coisa arada toda, tem então não te preocupa. Artificial, mas não é assim. Não é assim. A gente teve hoje uma aula inicial e amanhã vai ser mais aprofundada ainda, só contando isso. Que a inteligência artificial vem ao teu favor. Então, muitos dentistas ou profissionais de todas as áreas têm medo da inteligência artificial. Eu costumo adotar o conceito da inteligência aumentada. O que é isso? É o bom profissional linkado à inteligência artificial para dar melhor comodidade aos pacientes e ter melhor qualidade de vida também. Ou seja, trazendo melhores resultados para os seus pacientes. Mas a inteligência aumentada e não a inteligência artificial, certo? Sim. Porque não, né? Eu acho que sim, no futuro, a inteligência artificial, a tecnologia avançada, linkando tomografia, escaneamento, previsibilidade de milhões e milhões de casos tratados, vai ter uma banquinha daqui a pouco no shopping, onde vai escanear a boca do paciente para casos simples, pode ser que resolva. Que nem vai ter também para o advogado, a inteligência artificial vai varrer os advogados, mas o profissional mediano ou fraco, o bom profissional sempre vai ter espaço. Por isso que é tão importante a base. A gente não se ludibriar que o marketing vai ser ele é sedutor. Porque que nem estava falando, as empresas vendem o sonho. É tipo, emagreça sem fazer regime, comendo chocolate. Fique forte sem ir para academia. Não existe isso, cara. Não.
Não existe. Então, às vezes, o interesse das empresas, claro, a gente está vendo cada vez mais na odontologia, e não só na odontologia, nas áreas da saúde, as empresas entrando, o poder econômico ditando as regras do jogo, nos oferecendo mais materiais caros, mais softwares caros, né? Então daqui a pouco tu se vê assim a cadeira odontológica que antigamente se falava, meu Deus, tu montou um consultório, essa cadeira é muito cara. Hoje é o que tu menos pensa, né? Hoje tu pensa, pô, tem que comprar cadeira, tu nem pensa nisso, a cadeira é o de menos. É o de menos. O scanner, a impressora, o não sei o que. E vai agregando, e vai agregando. De qualquer maneira, o que é importante é esse profissional que está começando hoje no mercado entender que o caminho não é tão fácil. O fácil parece ser sedutor, mas o caminho é muito bom. A nossa profissão é maravilhosa. É maravilhosa. E a gente também tem que pensar que não é só grana que nos satisfaz. É importante? É. E ela deve ser um resultado. Esse discurso é repetido por vários. Mas a gente tem que botar também a cabeça no travesseiro e falar, cara, que massa, eu ofereci o meu melhor. Eu dei para aquele paciente aquilo que eu gostaria de estar recebendo. Nem sempre a gente acerta na mosca. Tenho também casos que eu gostaria de ter terminado melhor. Tenho, todo mundo tem, não vamos ser hipócrita aqui, né? Mas eu oferecendo o meu melhor. Aquilo que existe de melhor, de conhecimento, de esforço, de material, a gente está oferecendo. Então, hoje em dia, acho que a ortodontia digital, os alinhadores e uma série de outros recursos veio para ficar. Porque é muito bom, mas não é mágico. Eu ia te perguntar isso, se veio para ficar. Então, veio para ficar. Veio para ficar. Não que o outro seja ruim. Sim. Ele é bom, só que, como eu falei, o alinhador é tirado, é higiênico, é estético. Quantos pacientes meus que não sorriam nada com outro aparelho, hoje eles estão viajando e postando, e mais felizes porque o dente está mais alinhado, porque a mordida fechou, porque agora ele consegue morder o alimento. Né? Então isso é muito bacana. Isso eu acho fantástico, né? A tecnologia está vindo para nos ajudar como profissionais e ajudar o nosso paciente. Aqueles pacientes agora com aqueles aparelhos que tu conheceu a pessoa e tu conhece ela faz 10 anos e tu nunca viu ela sem aparelho. Já, né? Tem muita gente assim. Anos, né? Tem tipo, muita gente tu assim. Tu conheceu ele com 20, tu encontrou ele aos 30 e ele tá de aparelho. Alguns pacientes e tu olha assim, não é possível, eu nunca te vi sem aparelho. Como é teu dente sem aparelho? Não sei, nunca vi. Mas eu acho que o alinhador, acho que isso aí vai indo acabando, porque as pessoas se mantêm com o aparelho e a manutenção. Vamos falar de uma polêmicazinha? É polêmica isso, né? Porque, tipo, né? Fica 10 anos ali. Claro que é. Então, assim, é um conflito, se a gente para pensar, um profissional que cobra por tempo de trabalho, sim, é um conflito de interesse. Com certeza. Né? Sim, quanto mais tempo o paciente ficar, mais ele ganha. Então, é por isso que, teoricamente, esse profissional teria que ser muito ético. Muito ético, para não enrolar o seu paciente. Para não enrolar. Né? E é por isso que daqui a pouco a gente tem que cuidar, porque antigamente o ortodontista era falar, só troca a borrachinha, agora ele só dá a plaquinha. Troca a plaquinha, troca a plaquinha, troca a plaquinha, troca a plaquinha. Né? Às vezes nem a plaquinha troca, que já levou 2 meses para casa de alinhador e daí o cara fala, eu tô fazendo o meu tratamento em casa? Pensa só. Mas de qualquer maneira, eu acho que, mais uma vez, olha como o ponto mais importante de toda essa equação é o profissional, né? E é assim, na advocacia, tu não vai contratar um advogado porque ele usa uma Montblanc ou porque ele imprime numa impressora laser. Não, ele tem que ganhar o conhecimento. Sim. E é isso que também é muito diferente no mundo dos alinhadores. Que tipo de estratégia eu vou usar para levar o dente daqui para lá? Porque a inteligência artificial, primeiro que eu tenho que nutri-la. Eu tenho que falar, por exemplo, uma mordida aberta. Olha, eu quero fechar essa mordida com 80% intrusão posterior e 20% extrusão anterior. Dessa extrusão anterior, somente extrua na arcada inferior. Por quê? O software, a inteligência artificial não precisa saber. Mas na arcada superior já tem sorriso gengival e um lateral com 3 milímetros de raiz. Então a primeira coisa que eu tenho que abastecer é isso. Depois eu vou instruir a inteligência artificial da Invisalign, de qualquer outra empresa, como que eu vou fazer o movimento, em que sequência. Um tempo atrás eu estava falando com uma chefe de cozinha, ela começou o tratamento lá comigo e eu falei, ela perguntou, todos os dentes se movem ao mesmo tempo? Eu falei, não. Você coloca todos os seus temperos ao mesmo tempo e na mesma quantidade? Ela falou, não, aqui também.
E quem que determina isso? Ela, eu. E é isso que faz a mágica da tua comida? Ela falou, sim. E é isso que faz a mágica do meu tratamento ortodôntico. Uau. Né? Fiquei até com sede aqui, cara. Só um pouquinho. E deixa eu perguntar, Guilherme. Os alinhadores são mais rápidos do que os convencionais? Essa pergunta é boa. Existem algumas pesquisas clássicas divulgadas assim por muitos profissionais que falam que ele é 2 vezes mais rápido. Mas essas pesquisas são feitas comparando o material de agora com o material de 10, 15 anos atrás. Então é injusto comparar, né, com o próprio material plástico que eles usavam há um tempo atrás. O que as pesquisas científicas mostram e o que eu observo na minha prática clínica? Que os tratamentos são, em média, 6 meses mais rápidos. As consultas são mais rápidas. Isso que seria um tratamento mais rápido. Isso seria o tratamento mais rápido. Mas muitas dessas pesquisas também mostram que os resultados não são tão bons como o aparelho fixo. Mas aí eu acho que tem um viés também, é a experiência do profissional. Tá? E o nível de exigência deles. Tá? Muitas coisas também falam, muitas pesquisas mostram assim, o aparelho alinhador transparente não é tão previsível, porque o que você vê na simulação não acontece 100% para um determinado tipo de movimento. Alguns acontecem 40%, 50%, outros 80%, 90% ou próximo de 100%. Daí se joga uma tonelada de cal embaixo dos alinhadores, enterrando eles, então ele não é previsível. Entretanto, eu sempre falo o seguinte, e se você fizesse um tratamento ortodôntico com brackets convencionais, tivesse um padrão de referência onde você quer terminar, conseguisse sobrepor o que você conseguiu depois de 2 anos de aparelho fixo, 3 anos, será que estaria igual ao que você previu lá no seu setup? Não estaria. Então a gente não pode ser tão exigente, porque antigamente a gente também não exigia isso do bracket convencional, né? O que a gente tem que por isso que eu falo que eu adoro desafios, que a gente tem que enxergar por exemplo, na classe 3, se eu faço uma máscara, protraio aquela maxila, eu sei que o resultado não é significativo no longo prazo, mas me desafia a tentar obter o máximo daquela resposta clínica no momento da protração maxilar em crianças, né, com classe 3. Da mesma maneira com o alinhador, como que eu faço para potencializar aquele movimento que não é tão previsível? Sobrecorrigindo no setup digital? Criando estratégias e sequenciamentos do movimento para potencializar esse movimento? É isso que é a minha função como ortodontista inteligente, porque o aparelho nunca vai ser inteligente. Para vocês terem uma ideia, né, eu comentei isso há pouco mais cedo, que na década de 70, quando apareceu o aparelho Straight Wire, que é o quê? Um aprimoramento do primeiro aparelho criado por Engel, onde ele pegou um bloco de metal e com uma broquinha de carborunda ele fez uma ranhura. E aquela espessura da ranhura é usada até hoje de maneira a dar uma certa nostalgia ao Engel, que fazia aquilo com carburundo manualmente, né? 22 por 28. Então, olha só como depois, na década de 70, veio Andrews, descreveu as 6 chaves de oclusão e pegou aquelas medidas médias de angulação e inclinação de dentes e botou no bracket para que não fizesse tantas dobras no fio, criando a transição da técnica edgewise, arco de canto, para o straight wire. Daí as empresas, na década de 70, começaram, nas revistas da época, a botar o aparelho inteligente, 90% mais rápido, 70% mais rápido, eles começaram a falar. Daí, no final da década de 90, início de 2000, surgiram os autoligados, aparelhos mais rápidos, aparelhos inteligentes, sendo que o autoligado foi criado na década de 30, só que as empresas desenterraram ele para fazer mais marketing. E daqui a pouco vem os alinhadores, 2 vezes mais rápido, aparelhos inteligentes, e no final das contas é mais do mesmo. É a calça boca de sino que na década de 70 estava na moda, depois em 90 voltou, daqui a pouco desenterraram, daqui a pouco desenterram de novo. Por quê? Porque eles têm que ter alguma coisa para vender pra gente. Só que mais uma vez, o importante é a formação. O aparelho, eu achei interessante isso, o aparelho ele é burro. Ele só vai para onde a gente quer que ele vá. O aparelho, ele é muito bom, só que ele não basta ser bom. Né? Alguns gostam de comparar o aparelho com uma Ferrari. Né? O alinhador é uma Ferrari. Né? Beleza, mas se eu não sei dirigir a Ferrari, e se eu estou dirigindo a Ferrari para o lado errado,
Tipo, eu vim de Florianópolis para Tubarão. Se daqui a pouco eu até sei dirigir a Ferrari, fiz um curso lá, mas não estou enxergando a maloclusão, não estou enxergando qual dente precisa ser corrigido, qual arcada merece mais destaque. Eu estou daqui a pouco vindo para Tubarão, mas vejo uma placa, seja bem-vindo a Balneário Camboriú. Eu falo, estou pro lado errado. Alguma coisa eu fiz de errado. Acreditem ou não, eu dou mentoria, acontece muito, né? Mudando um pouquinho de assunto, na tua clínica hoje, a tua rotina hoje, pega muito retratamento? Sim, bastante. Muito, é o teu... No mínimo um por semana. Com alinhador, inclusive. E que tu pega e diz assim, cara, não é possível. Retratamento de alinhador? Também. De alinhador também? Também. Porque todo mundo fala, né, que hoje em dia a gente tá aqui para retratar. Vai a acontecer. Tendência vai acontecendo isso. Aquilo que eu tava falando, daqui a pouco vai ter uma quitanda no shopping fazendo, sei lá, quem sabe cirurgia ortognática não, mas mas outras coisas. Endo também eu espero que não. Não, mas as especialidades estão assim hoje, né? A cirurgia minimamente invasiva, tu deve acompanhar também, tu sabe como é que é. Então, assim... É vendável? É vendável. Entendeu? Mas a base é importante, né? Não adianta saber fazer a minimamente invasiva, não adianta saber fazer tal instrumental, mas se a base tu não tem... E não é para todos os casos, né? todos os casos, então é para tudo. Então, falando mais uma vez da Ferrari, e se o paciente fala, não vou usar isso? Eu acho que eu não vou usar. Tu tem que... Não adianta, a maioria das pessoas hoje acha que tem que estar na moda, tem que botar alinhador. Nada a ver, né? Eu acho que tem que fazer ortodontia. Quer seja com alinhador. Tem aparelhos mais modernos? Tem. Esse daqui é um pouco mais moderno, mais confortável. Então eu falo, cara, quem decide é tu. A jornada que tu vai tomar, né? Só que a maioria hoje, eu nichei também, né? Sim. Eu fui nichando. Por quê? Não porque eu acho que o aparelho é fantástico. Mas ele é muito bom e ele é muito legal. E se eu fosse tratar meu filho hoje, eu trataria com alinhador. Porque eu acho que é outra vida, entendeu? Mas ao mesmo tempo, o outro trata muito bem. E se eu achasse que para ele ia ser melhor o outro, põe um outro. Tanto é que eu ponho se precisar. Né? Porque eu falo, não adianta também o melhor carro, a Ferrari mas vai subir a serra e fazer uma trilha em Urubici. A Ferrari é uma meleca. Então se o paciente não é disciplinado, se o paciente vai perder demais o alinhador... Pode ser que não seja um tiro no pé, tá? Tu já chegou a estar tratando com alinhador e no meio do caminho, ou já no início, identificar, não, vamos trocar. Já aconteceu, né? Muita gente também faz um híbrido. Verifica que alguns movimentos são mais fáceis com outro aparelho, inicia com outro e migra. Eu tento fazer tudo com alinhador, tá? Mas já teve casos que eu falei, cara, não tá evoluindo. 2 casos ao longo que tu percebeu que era porque o paciente não estava colaborando. O paciente não está colaborando e ele mesmo chegou à conclusão que precisa melhor trocar. Falei, melhor trocar. Beleza, vamos trocar. Vamos trocar. Mas tem paciente que já tem essa percepção largada. Sabe. Ele, não vou usar. É isso aí. E quem tem poder aquisitivo, não é diferente. O problema não é o poder aquisitivo. Sim. É isso que eu acho que é importante a gente Ele entender. Quer resultado e ele sabe que não vai colaborar se tem que te ficar botando... Faz isso. Isso aí. Recentemente eu tive um lá. Eu falei, o problema não é o dinheiro, é que eu não vou usar. Um homem. A gente sabe que o homem acaba não colaborando tanto quanto a mulher, estatisticamente, né? Então, às vezes é bom filtrar e a gente saber, né? Uma outra dica também, quando é criança, né? A criança usa bem alinhador, acredite ou não. Sério? Sim, eu achei que não... Usam às vezes melhor que os pais. Os pais, ele usa melhor que ele, me lembra. Sério? Mas um bom termômetro é se ele é bom na escola. Um bom termômetro é se ele é bom na escola. Geralmente os bons alunos tendem a ser bons usuários de aparelho. São disciplinados. Isso aí. São disciplinados. Né? São disciplinados. Eu acho que eu não seria um bom. Não, Marcelo? Ainda bem que teus dentes estão retinhos. Não, mas eu queria usar para corrigir algumas coisinhas. Eu corrigi algumas coisas ali. A Andresa até comentou, vamos botar alinhador assim. Vamos botar faceta. É mais fácil faceta. É mais fácil faceta. Não, mas realmente tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina, porque senão... Um pouquinho, mas também o bom é que o alinhador, ele te lembra, porque ele precisa daqueles attachments, daquelas saliências. Sim. Por que precisa? Porque o alinhador é um plástico, ele está abraçando uma estrutura expulsiva, banhada por saliva. Se eu aperto demais ali, chega um momento, se o giro, se o movimento é muito intenso, ele vai escapar como uma semente de melancia que eu aperto demais. Então ele precisa das retenções. Costumo fazer uma analogia, não é tão simples assim a fundo, né, cientificamente, mas eu costumo fazer uma analogia simples, é como se esse attachment, essa rampinha de resina composta colada no dente fosse o bracket,
só que ele tem 1 milímetro de espessura, Sim. e o plástico fosse o fio. Só que esse plástico vai sendo trocado toda semana, Uhum. né? Pelo menos na minha prática. Tem alguns sistemas que trocam a cada 2 semanas, mas eu troco o alinhador Invisalign toda semana. Então a força é diluída, então é menos dolorido para o paciente do que o bracket convencional, tá? Essa é uma das vantagens também, né? Sim. É legal, é vantajoso. Eu vi que tem muita dúvida, né? Sobre, será que o sistema Invisalign é melhor ou pior que os outros? Também tem essa dúvida, não é? Eu tenho que falar, tenho um viés aqui, não porque eu sou palestrante da Invisalign, né? Sou palestrante para América Latina e mundial dessa empresa, mas eu só virei palestrante porque eu usava esse sistema, né? E fiquei perguntando muito, putz, será que eu vou atrelar meu nome a essa empresa, né? Fiquei pensando bastante no início. Falei, mas é o que eu uso, só vou falar o que eu uso. Né? Sim. Não vou falar outra coisa. Enfim, vou virar. E foi muito legal, porque a empresa me botou em destaque, então foi legal. Foi bem legal a experiência no final das contas, sabe? E se é a tua opção de tratamento, é o que tu acredita? Hoje E tu eu- trata todos os casos com Invisalign. Não, se o paciente Não? quer fixo, eu ponho fixo. Não, tem mas problema. todos os casos têm a possibilidade de serem tratados com Invisalign. Ou tem algum caso que tu olharia assim e falava, não, esse aqui é o convencional, vai funcionar melhor. Eu não gosto muito do... eu sei que faz sentido fazer o tratamento híbrido, né? Mas eu não faço. Eu tenho bom resultado com o Invisalign. Uhum. Então, não vejo tanta razão de fazer. Não, é porque tem profissionais que falam que vão por essa linha, né? Não, o Invisalign não trata, o alinhadores, independente, né, da marca, não tratam todos os casos. É mentira quando fala isso. Mas trata. Trata? Na verdade, a limitação não está no aparelho, está Está sim na no nossa curva profissional. de aprendizagem, né? Aham. O que acontece? Também, assim, o Invisalign trata dente impactado? Não. Quem trata dente impactado, mesmo com bracket convencional, é uma barra com cantilever, que é um recurso auxiliar. O alinhador também precisa desses. Também pode precisar de um cantilever, daí tu bola um recurso. O detalhe é que a galera não quer mais pensar fora da caixa. No outro já tinha barra, já encaixo ali, já sei porque eu aprendi. Agora tu tem que pensar fora da caixa, tem que bolar um recurso, quem sabe com mini parafuso, tu tem que botar um recurso diferente. Então tu tem que ser um pouco mais criativo, porque daqui a pouco vai ter um monte de gente já mostrando isso nos congressos. Mas por enquanto não tem. E não se deixar engessar pelo que vem do software, né? Isso Ah, é muito não. importante. Porque o software vai te mandar um monte de coisa. É tipo, de vez em quando eu converso com um arquiteto, fala assim, o AutoCAD sempre acerta quando tu clica no botão? Nunca. A mesma coisa aqui. Uhum. Se tu vai conversar com o pessoal da prótese, também é a mesma coisa. Aquela peça tá muito bonitinha no modelo digital. Na boca do paciente é diferente. É uma peça encaixada num dente. Imagina o movimento de vários dentes que tem diferentes respostas biológicas. Tem resistência da raiz, tem resistência do osso, que às vezes é mais cortical. Tem mudança de remodelação de ATM, tem crescimento do paciente. Tinha um professor meu lá dos Estados Unidos que ele falava o seguinte, cara, a gente estava construindo uma casa. Ele estava falando assim, como é difícil, né? Encaixar as peças da arcada de cima com a de baixo. Daí eu falei, a gente está construindo uma casa do telhado para cima. Ele falou exatamente isso, eu já pensei uma vez. A gente está construindo uma casa do telhado para baixo, o segundo andar, e uma outra casa da fundação. Da fundação para cima. Elas têm que se juntar aqui. E daí ainda tem terremoto, tem crescimento, né? Sim, cara, é com certeza. difícil. E daí tem assimetrias, que daí tem que se compensar com as vigas anguladas. É isso aí que a gente faz na ortodontia. Né? É muito louco, porque tem assimetrias. Eu acho uma das especialidades uma das mais complexas que tem. É complicado, porque aqui a gente vai puxar a sardinha pro nosso lado, né? É. Eu acho a ortodontia cirurgia. Eu acho. Eu acho, porque demanda mais Bem estudo complexo, fora eu da acho. faculdade. Tem Ela que parece entender ser muito simples. de física, de movimentação, de força, entendeu? Não, ortodontia é legal. É legal. Eu trabalho com cirurgia e gosto de ortodontia porque eu, É legal. cara, É legal. preciso dela, Mas né? todas as áreas, se for fazer com maestria, elas são complexas. Sim, Todas. lógico. Todas mas as áreas são. Se tu trabalhar com excelência, não é... Porque todo mundo deprecia, tu costuma, né? De zoação, né? Ali é só trocar borrachinha, ali é só trocar plaquinha, ali é só botar massinha e apertar com o dedo, né? Enfim, ali é só fazer, limar, né? Fazer, né? É só usar o motor com a linha e tá com a tudo lima, certo. E não é assim, né? Mas bem é feito, porque né? hoje também o dentista também é bem generalista. Ele forma, eu vou fazendo. Agora eu vou fazer uma prótese. Agora sim, nunca aprofunda uma área,
né? Tudo ele faz meia boca. Um pouquinho. Assim. É por isso que tu me perguntou, né? Do alinhador Tu pro tá dentista, né? achando isso mesmo, sério? Não tô achando isso, mas eu dei aula na graduação, eu sei, eu conheço muitos. E eles acham que assim, vou tentar isso, vou tentar aquilo. Mas eu não consigo fazer dessa forma. Mas daí tu vai ver, ele também tá se dedicando e estudando o outro. Não sei se tu tá me entendendo. Sim, claro. Aí eu falo, cara, mas então te dedica a isso que tu tá gostando. Não, mas se eu não fizer o outro, eu não tenho dinheiro. Eu prefiro fazer esse aqui, e aí eu faço esse e tô tentando aquele. Faz 3 especializações ao mesmo Tipo tempo. isso. Sim. Entendeu? Não, é o que mais não tem. Não sei se tu tá me entendendo. Não, entendi, Por isso que então. aí entra aquele negócio do tu ser imediatista, né? Eu vou começar a tirar o siso aqui porque dá dinheiro. Mas o que eu quero mesmo é fazer prótese. Mas eu tô fazendo a prótese, mas não vou deixar de fazer o siso. Mas eu tenho que estudar um pouco mais, tirar o siso, que não tá ficando legal. Mas tu tá entendendo? Sim. E tá todo mundo sem foco, assim. Mas todo mundo quer ganhar dinheiro. É isso que eu tô achando, que tá todo mundo imediatista e não tá estudando. Antigamente, assim, o médico... meu irmão às vezes até comenta comigo. Cara, mas eu saí da faculdade, eu escolhi a cirurgia geral. Agora da cirurgia geral eu vou fazer cirurgia tal. E agora eu vou fazer cirurgia tal e tal e tal. Nunca pensei em fazer cirurgia geral e ao mesmo tempo fazer uma dermatologia porque eu tô pensando que dá dinheiro, é isso, aquilo. Não sei se você tá me entendendo. Mas estão saindo profissionais da educação, eu acredito, né? Bem diferente do que saía da nossa época. Que a gente saía clínico geral, dentista. Sim, mas é porque eu acho que a graduação também... A graduação tá pecando, na minha opinião. Tá mais Pode superficial. Tá mais sabe? superficial. Eu acho que é isso. Talvez seja quando isso. eu fiz a faculdade, eu aprendi a fazer extração de siso, fazer uma odontosecção. Eu fiz endo de molar, sabia fazer uma abertura. Não tem Hoje eles ortodontia saem, hoje, eles não sabem fazer. É mais básico do que era o básico na minha época, né? Eu tive 3 semestres. Eu comentei com a pessoa que trabalha, tá aqui com a gente, né, estagiária e tal, ela daí ia ter o teu curso, assim, não quer assistir. Não, eu não tenho ortodontia na faculdade, eu nem sei o que é. E a endo que tem, também não... Então, eu também fiz, né? Bem superficial. O que é ruim, porque daí o cara ainda fica mais... Ele quer fazer um pouquinho de cada só pra complementar. Aquilo. Não, e assim, e isso que na nossa época, a gente já era superficial. Eu acredito que era superficial. Que era assim, vamos dar uma base. Mas não era profundo. Mas agora é exatamente. Mas agora tá muito mais... a superfície da superfície. Olha o cheirinho só. A gente... Eu dou curso de pós-graduação para bem recém-formados, assim, né, de cirurgia. Então, eu noto que a gente sai da graduação, é como se ele estivesse voltando para a graduação. Eu tenho que ensinar a montar carpule, eu tenho que ensinar... Sabe? São coisas que talvez na base lá já poderiam eles estar se dedicando para chegar e tal. Não é isso que está acontecendo. Eles estão tentando fazer as coisas. Tá preocupante. Bem preocupante. Entendeu? Então, preocupante. Essa é a questão. Eu acho que em tudo que é área, né? Tudo que é área. Mas eu acho que é isso. Eu não sei se é a questão de todo mundo ver digitalmente no Instagram. Pô, o cara tá se dando muito bem, não é possível. Eu acho que eu tenho que ser rápido. Porque senão eu vou ser passado para trás, sabe? Então é isso. Não espera o tempo. Calma, vai dar certo. Se dedica. Vai dar certo. Tem faculdade que tá 5 anos e só noturno? Só período noturno? Não, agora a odontologia, eu acho anos. que é isso, né? Eles estão fazendo por períodos, a universidade de manhã ou à noite. Na minha época eu saía 6 da manhã de Laguna de ônibus e chegava em casa às vezes 11 da noite. Ficava o dia inteiro na faculdade. Não volta pra graduação? Nunca diga nunca, né? Nunca diga nunca. Mas atualmente tem um novo projeto, né? Que é um outro desafio, né? Que eu acho que isso é o legal. Eu acho que a nossa cabeça se desafiar sempre, não parar, né? Não Mas parar, tu não cresceu se acomodar. muito na graduação, né? Quando tu tava na graduação. Aprende, sempre dá muito, aula, aprende, né? E assim, não adianta, porque às vezes fala, eu só cheguei hoje aonde eu tô, não que seja algum marco, mas é porque eu galguei alguns degraus, né? Não tô dizendo que eu cheguei numa posição de destaque, não tô falando, eu só cheguei aonde eu cheguei, independente se é a posição A, B ou C, porque eu segui alguns degraus, né? Fui seguindo um caminho, subi alguns degraus, outros eu tropecei e caí, outros eu... Mas tu não desistiu, tu eu focou e eu vou... Já tive umas pancadas fortes, né?
Já tive umas pancadas fortes. A gente nunca imagina como é que foi a pancada da vida, né? Do Marcelo, da Júlia, do Guilherme. Só vê aquela posição e fala, pô, Que legal. Marcelo tá bem, cara. A Júlia tá bem, né? E a gente, né, não costuma olhar os percalços, né? Então eu acho que a graduação foi uma baita experiência para mim, né? Foi uma baita experiência e nunca diga nunca, mas por enquanto não. Porque eu tô num outro desafio, que é o desafio de gerir uma clínica, de gerir pessoas, de integrar um grupo de profissionais e motivá-los a trabalhar com excelência integrada. Vocês estão com quantos profissionais hoje lá? 9. De dentista. 9 dentistas? cada um para sua especialidade. Sensacional. É legal, é bem legal. E bem desafiador, né? De motivá-los, de integrá-los, de, né? De fazer com que todo mundo converse bem. E acreditem ou não, conversei um tempo agora com o Christian Kochman, que o cara, né, tem uma experiência vasta ele tem um planning center em Madrid, conversa com vários profissionais do mundo inteiro. E eu falei, cara, que software tu usa para integrar essa equipe? WhatsApp. E ele falando, né, vai ter, olha como né, as empresas investem em softwares de planejamento, mas não está ainda tendo um software de integração da equipe, de uma equipe interdisciplinar de odontologia, de pessoas, de conhecimentos interdisciplinares, foi aquilo que tu falou, né? Pô, eu já quase não dou conta de ler as coisas de ortodontia, porque tem muita coisa de ortodontia. Então, eu adoro, a gente está implementando agora lá encontros científicos da clínica, para eu entender o que tem de mais moderno na pério, na endo, e na estimular implanto. os profissionais que estão contigo a estudar, né? A estudar e eu aprender com eles. Sim. Tinha um cara brilhante que foi editor do Jornal Americano de Ortodontia, Vincent Cockett. Foi ele que acertou o sorriso do Tom Cruise. Uhum. E tem uma ideia, já tinha passado em 3 outros ortodontistas, todo mundo desviando, tentando acertar a linha média. Ele desviou e deixou paralelo e agora ficou bonito, né? Esse cara teve um ataque cardíaco, mas uma das aulas mais brilhantes que eu já vi. Por quê? Porque integrava com maestria com as outras especialidades. Animal a aula dele. Uhum. Slide feio que doía. Fundo preto, letra amarela, doía de feio. Mas a aula boa. Mas um conteúdo fantástico. Nunca vi. Eu me arrepio de falar. Animal a aula do cara. Por quê? Porque ele tinha encontros com outras especialidades. Uhum. E ele tinha inter-relação com pério e prótese como eu nunca vi. Aprendi um monte naqueles 2 dias de aula com o cara. Animal. Enfim, e é isso que a gente vê, né? Falta essa gana da galera querer aprender caramba essa parte, né? E eu hoje quero aprender com essas outras partes. E olha a carência de integrar isso daí, né? Que a gente tá falando da ausência de um software bom. Porque deixa eu ver qual foi o parecer da dentística sobre aquele caso. E daí eu não quero mais ler no WhatsApp o que o Endo falou. Porque o Endo eu já falei, eu não quero arrastar para cima, eu quero só clicar em dentística. Qual foi o parecer mesmo? Pá, imagina se daqui a pouco tiver um negócio assim para tu trocar ideias. Fica né? a dica, Não, sensacional, né? Sensacional, Fica né? a dica. E daí eu Fica a conversando dica. com o Christian Kochman, ele falou, cara, não tem ainda. Quem sabe daqui a pouco tenha. Porque eu também sinto essa carência E ele, cara, ele tem 5, sabe quantas gerações de dentistas lá, é uma clínica super referência, né? Outra coisa interessante que nesse bate-papo com ele me falou, ele tem ótimos reabilitadores. Olha a importância do profissional, né? No diagnóstico, plano de tratamento. Com todas as ferramentas digitais, Christian Kochman, que coordena o Planning Center em Madrid, vai lá, pega o mesmo caso e distribui para 10 bons reabilitadores ao redor do mundo. Uhum. 10 planejamentos diferentes para esse mesmo caso. Nossa. Ou seja, o cara que enxerga... E às vezes tem vários 10 caminhos que chegam a Roma, né? Vamos e venhamos. Sim. Mas olha como o profissional é super importante. E que a gente estava falando, o advogado ele é bem valorizado porque ele cria o caminho de defesa para o cliente daquele problema jurídico que ele teve. O chefe de cozinha mistura os ingredientes com maestria. Agora, o dentista, quem sabe por culpa da nossa própria classe, não valoriza. Quem O próprio sabe, colega. o próprio colega, ou a si mesmo, né? Não valoriza o seu conhecimento. Claro que é um trabalho de formiguinha, porque as empresas vêm vendendo como se elas fossem mágicas.
E a gente tem que trabalhar de uma maneira pontual com cada paciente que entra no nosso consultório, mostrando o nosso diferencial em relação à empresa ou a outro colega, mostrando que o profissional é o fator mais importante dessa engrenagem, dessa equação que se chama tratamento odontológico de excelência. As tecnologias vão surgir cada vez mais, são fantásticas. Entretanto, para um tratamento de excelência, a gente vai ter que misturar gnatologia, base biológica, funcionalidade hoje em dia, né? Com tantos distúrbios funcionais, todos esses conhecimentos com a tecnologia para ter um resultado de maestria, de excelência. Não é verdade? Eu acredito nisso. Com certeza, eu também. Não, acredito, sem dúvida. Não tem como não acontecer. A tecnologia vai. E tu continua acompanhando ela, estudando ela, porque ela é uma ferramenta. A tua base continua a mesma. Amém. Bora lá. Acho que só para finalizar mesmo, a gente agradece mesmo novamente a tua presença aí, tá? Desculpa qualquer coisa, mas a Moss fez de tudo para te receber aqui, né? Na altura. Eu tô honrado, cara. Eu tô honrado com esse convite. Tô honrado com esse convite, de verdade. Me chamem sempre que eu venho, cara. Show de bola, cara. Muito obrigado. E uma lembrança? Tem a lembrancinha. Tem a lembrança pro nosso convidado. Não vou perguntar se... Mas enfim, bom. A gente tem uma lembrancinha. Caracas, hein? Meu Deus, é sério isso? Claro. Tem que... Posso abrir? Tem que abrir. Caraca, que massa, hein? Vocês são demais, hein? Tá louco. Tô longe do microfone aqui. Quem quiser... Essa empresa é uma empresa daqui da região, que faz um trabalho bem legal. Caraca, que massa, hein, bicho? Personalizado. Tô vendo. Caraca, eu quero causar muita intriga lá em Floripa agora no meu churrasco, hein, cara? Se faz churrasco, então caraca, vai ter que postar, né? Sai marcar a moça agora. A hora que tiver... Com certeza, obrigado, hein? Obrigado Imagina, pelo prazer. convite, vocês são demais. Que isso, cara. Obrigadão, tá? E é isso, Valeu. né? Valeu. Júlia, obrigado. Eu que agradeço o convite. Vocês me verão mais por aqui agora. Isso, vamos fazer mais mesmo. Me chamem mais, hein? Gostei dessa brincadeira. Gostou? Boa. Da próxima eu prometo ficar mais quieto. Não precisa. Sempre é o convidado que tem sempre as é o honras de convidado. ficar falando, porque é o convidado que traz a informação. Isso, A gente boa. só puxa um pouquinho. Valeu, galera. Acompanhem, hein? Acompanhem lá. E Se inscreve lá no canal do YouTube lá da Moss. Vai acompanhar todos os episódios lá. E o do Guilherme com certeza vai estar lá para todo mundo dar aquela curtida lá. Deixe Valeu. seu like, comentário, muito importante. Isso. E compartilha com os amigos aí que estão interessados por essa tecnologia da odontologia dos dias de hoje. E vem aqui conhecer a Moss, que eu fiquei impressionado, hein? Eu volto mais vezes. Boa. Valeu. Valeu.